Bom dia, crianças, tudo bem? Muito bem. Hoje a nossa aula é de ciências. Vamos lá? O que nós vamos aprender hoje, professora? Hoje nós vamos aprender sobre a água. Aprender um pouco mais, porque é claro que vocês já sabem muitas coisas, né, sobre a água, esse bem aí precioso que nós temos. E lembrando, criança, que esta aula é referente à atividade número 19, tá? Que vocês receberam aí na escola. Muito bem. A água. A água é uma substância essencial para todos os seres vivos do planeta, incluindo os seres humanos, que devem ingerir cerca de 2 litros de água por dia. Aqui vocês estão vendo, né, o planeta todo cheio de água. É isso mesmo. Boa parte do nosso planeta é formado por água. E aqui nós temos um ser humano, uma criança, ingerindo água. E nós devemos ingerir aí cerca de 2 litros de água por dia para termos uma boa saúde. Lembrando que a nossa água está muito ameaçada, né, gente? Pelas queimadas, pelas derrubadas de árvores, porque as árvores elas têm aí um papel importante, né, no ciclo da água. E aqui nós temos uma jarra e ao lado nós temos 8 copos de água. Essa jarra contém 2 litros. É mais ou menos isso que nós devemos ingerir aí todos os dias. Lembrando que aqui, né, no Mato Grosso, em Cáceres, nós temos aí um calor muito grande e nós devemos ingerir até mais água do que esse mínimo aí recomendado. A água é uma substância encontrada no nosso planeta na forma sólida, que é na forma de gelo, né, gente? Temos aqui a imagem de umas geleiras, né? E essa é a forma sólida da água que nós encontramos na natureza. É similar a essa água quando a gente coloca ela no congelador da geladeira ou no freezer para que ela se transforme em gelo. E ela se transforma em gelo aí quando ela chega, né, numa temperatura abaixo de zero. E aqui nós temos também a forma líquida, né? Que é uma das 3 formas que nós encontramos a água em nosso planeta. E temos aqui essa linda cachoeira, a exemplo aí da cachoeira da Piraputanga, da cachoeira do Facão, que nós temos aqui na nossa região, que são muito lindas. E também, gente, lembrando aí o nosso majestoso Rio Paraguai, né? Nos rios, nas cachoeiras, nós encontramos aí a água na forma líquida, certo? Semelhante, né, à água que sai da torneira da nossa casa, quando nós abrimos a torneira e a água sai aí na forma líquida para o nosso uso. Temos também a forma gasosa. Esta forma gasosa é mais difícil da gente observar, ela é mais difícil da gente perceber. Mas nós podemos tomar como exemplo quando a mãe de vocês estão aí preparando os alimentos ou quando ela coloca uma água para ferver, para fazer um café. Logo vocês observam que em cima da vasilha começa a sair ali um vapor. É deste vapor que nós estamos falando. É igual a este vapor. Isso acontece também na natureza, quando as águas evaporam com o calor e aí depois elas vão se transformar em nuvens de chuva.
A água se caracteriza por ser formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aqui nós temos a fórmula da água, ó, 2Hs, né, representando os 2 átomos de hidrogênio, e uma letra O, representando aí um átomo de oxigênio. Esta é a fórmula da água, que vocês vão estudar bastante sobre isso aí no decorrer da vida escolar de vocês. Essa substância é essencial para a vida do nosso planeta, uma vez que faz parte da composição do corpo dos seres vivos e também atua nas diferentes reações que ocorrem nesses seres. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a água no corpo humano. No corpo humano, a água é fundamental para a realização de diversas funções do organismo, além, é claro, de fazer parte da composição corpórea. O corpo humano apresenta cerca de 70% de água. E aqui nós temos, né, a imagem do corpo humano para a gente poder ter uma noção do quanto desse corpo é formado por água. Como vocês podem ver, 70% é muita coisa, gente. Por isso é tão importante a ingestão de água regular. Essa quantidade de água varia de acordo com a fase da vida do indivíduo, sendo maior nos primeiros 6 meses de idade. Ou seja, quando criança, o corpo contém ainda mais água do que no corpo adulto. A água é fundamental para a realização de diversas funções. Suas principais funções são: vamos conhecer então aí as principais funções da água no nosso corpo. Primeira função é a termorregulação. O que é isso, professora? Veja bem, olha a imagem aqui do lado. A água atua na manutenção da temperatura do nosso corpo. A liberação de suor garante a redução da temperatura do nosso corpo. Muito bem, o nosso corpo ele não pode atingir temperaturas muito altas. Isso geralmente ocorre quando a gente fica doente ou a gente tem uma febre e o nosso corpo fica aí com uma temperatura acima da temperatura ideal para o corpo humano e nós passamos mal. Se esta febre ficar muito alta, nós podemos ter até convulsões. Então, como é que o suor atua nessa termorregulação? Ao suar, nós estamos refrescando o nosso corpo, certo? E essa liberação de suor aí joga essa temperatura para baixo, para torná-la aí ideal para o ser humano. Lembrando também que nós não podemos ficar com a temperatura muito baixa, que também isto não é bom para o nosso corpo. Então, temos que ter aí uma temperatura entre 36 graus, 36,5. Aos 37 graus, nós já estaremos aí com um pouco febril. Ou não, né, gente? Porque aqui é tão quente que, de repente, o nosso corpo pode atingir aí 37 graus. Mas temos que tomar cuidado com relação a isso e manter o nosso corpo aí com uma temperatura regular. É importante também no transporte de substâncias, ou seja, a água ela tem a função de transportar substâncias aí para o nosso corpo. Muitas substâncias são transportadas de forma dissolvida. O plasma sanguíneo, por exemplo, é rico em água e garante o transporte de vários nutrientes pelo corpo. Ou seja, vocês podem observar a imagem aqui do lado, nós vemos aqui um duto que parece um cano. É isso mesmo. Esta imagem representa as veias, né? As nossas veias. E o sangue aí circula por estas veias. E neste sangue existe o plasma. Esse plasma é formado aí, boa parte por água. E quando nós tomamos um medicamento ou quando nós
ingerimos um alimento e nós precisamos extrair ali a substância desse medicamento para agir no nosso corpo, para que nós possamos melhorar, curar das doenças. E nós também precisamos extrair desses alimentos as vitaminas, as substâncias aí para nutrir o nosso corpo. E é aí no plasma sanguíneo, né, no transporte, que transporta esses nutrientes aí para o nosso corpo. Outra função importante da água no nosso corpo é a participação em reações químicas. Como assim, professora? Ocorrem reações químicas no nosso corpo? Claro que sim. Muitas reações químicas, elas acontecem apenas em meio aquoso, ou seja, em meio à água. E ela, então, é essencial nesses processos. Como você pode observar aqui na imagem ao lado, nós temos aqui vários compostos. Temos carbono, nitrogênio, sódio, flúor, hidrogênio, aqui a água, oxigênio, né? E nosso corpo ele é formado por todos esses compostos químicos e eles reagem entre si aí para que o nosso corpo tenha um bom equilíbrio, certo? E a água é muito importante nesse processo. Mais adiante, vocês vão estudar muito sobre esses compostos em química, mais para frente. Mas, por enquanto, é importante vocês já irem aí, ficarem sabendo que nosso corpo ele é composto, sim, por esses compostos químicos aqui, tá? E mais adiante vocês vão estudar muito mais sobre isso. Outra função importante da água no nosso corpo, ela atua na proteção. A água protege nosso corpo de várias formas, uma vez que faz parte, por exemplo, da composição da lágrima. E esta lágrima ela é importante aí na proteção dos nossos olhos. Ela protege os nossos olhos aí do ressecamento, caso caia um cisco nos nossos olhos, essa lágrima aí vai possibilitar que esse cisco seja expulso para fora, enfim. Ela também protege aí o feto no útero da mamãe. O que vocês estão vendo aqui do lado é um feto dentro do útero da mamãe. Ele está aí mergulhado em um líquido. Qual que é o nome desse líquido, professora? É líquido amniótico. É onde esse feto, ele fica protegido aí até o momento do nascimento. Todos nós já moramos desta maneira aí dentro da barriga da mamãe, protegidos aí pelo líquido amniótico. Outra função importante, gente, ela protege o nosso corpo aí através do líquido sinovial, que atua como lubrificante, protegendo as articulações. Vocês estão vendo aqui a imagem ao lado? São os dois ossos, né? E na junção desses dois ossos, nós temos aí a articulação. E como que a água atua aí, professora? Esse líquido sinovial, que nome diferente! É isso mesmo, esse líquido atua protegendo os nossos ossos para que não haja atrito entre eles. Porque se ocorrer atrito, o que vai acontecer? Nós poderemos ter problemas futuros aí, que vai dar problemas nas nossas articulações. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre a perda de água pelo nosso corpo. O corpo humano utiliza a água para as mais diversas atividades e também perde uma grande quantidade dessa substância durante alguns processos. Veja algumas das principais formas do nosso corpo perder água. Durante a respiração. Durante o processo de respiração, uma quantidade de água considerável é perdida. Em pessoas sedentárias, acredita-se que a perda pela respiração seja de aproximadamente 300 ml de água por dia.
Esse valor é aumentado em pessoas que praticam atividades, ou seja, pessoas que andam de bicicleta, que correm, que fazem muita atividade física, ela perde ainda mais que 300 ml de água por dia só na respiração. E pessoas sedentárias, ou seja, pessoas que não praticam aí muitas atividades físicas, perdem aí aproximadamente 300 ml de água ao respirar todos os dias. Aqui nós temos a pessoa praticando atividade física, você pode ver que ela está aí, ela acaba respirando mais vezes, né? Fica ofegante e aí acaba eliminando mais líquido aí através da respiração. Outra forma de perdermos líquido é através da urina. Uma grande quantidade de água é perdida diariamente, sendo essa a principal forma de perda de água pelo organismo. Estima-se que uma pessoa perca dessa forma entre 1.000 ml e 2.000 ml de água diariamente, ou seja, de 1 litro a 2 litros de água, porque 1.000 ml, né, corresponde a 1 litro e 2.000 ml correspondem a 2 litros. Vale salientar que isso dependerá de vários fatores, como a temperatura do ambiente e a quantidade de água consumida por uma pessoa. Em dias frios, por exemplo, as pessoas tendem a perder uma maior quantidade de água pela urina. Por quê, professora? Devido à redução da perda de água pelo suor. Porque em dias frios, geralmente nós suamos muito menos ou não suamos. Então, nós precisamos eliminar aí a água do nosso corpo e o processo da urina se torna assim mais intenso, né? Para que nós possamos eliminar esta água aí do nosso corpo. Outra forma de eliminar a água é pelo suor. É também uma importante forma de perda de água e sua eliminação está relacionada com a redução da temperatura do nosso corpo, conforme nós já vimos lá anteriormente. Nós suamos para baixar a temperatura do corpo. Perdemos mais água pelo suor em dias quentes e quando praticamos atividades físicas. Aqui nós vemos, né, a pessoa praticando atividade física nesta imagem e como ela está perdendo água aí pelo suor. Outra forma de perdermos água do nosso organismo é nas fezes. Nas fezes, pouca água é perdida. Entretanto, esse tipo de perda de água deve ser observado atentamente quando uma pessoa está com diarreia. Na diarreia, a grande eliminação de fezes líquidas pode desencadear, por exemplo, a desidratação. O que é a diarreia, professora? É quando a pessoa está precisando ir várias vezes ao banheiro e aí essas fezes saem assim com bastante água, com bastante líquido e essa pessoa não consegue repor esse líquido que ela está eliminando aí na diarreia de forma muito rápida e ela pode ficar desidratada. Neste caso, é importante aí tomar ainda mais água, tomarmos o sorinho caseiro, que a mamãe deve saber fazer, mas é importante, né, procurar aí o serviço médico, caso, né, tenhamos aí diarreia. Diante de tantas perdas e funções que a água desempenha em nosso corpo, fica clara a necessidade de ingerir uma quantidade adequada diariamente. A recomendação do Ministério da Saúde é a de que todos os dias consumam-se pelo menos 2 litros de água. Esse valor pode ser aumentado em situações de calor extremo e de práticas de atividades físicas, por exemplo. Aqui, né, na nossa cidade, que o calor é intenso, nós precisamos ingerir aí até mais que 2 litros de água para que nós possamos ter uma boa saúde. Afinal, vocês viram, né, a importância da água aí na realização de várias funções aí no nosso corpo. Agora, assista o vídeo a seguir, pois ele irá ajudar a compreender ainda melhor sobre a água. As crianças no vídeo falam um português diferente do nosso, porque são de Portugal e não do Brasil. Vamos lá? Este é um vídeo do YouTube muito bacana que eu encontrei e aí eu coloquei aqui na nossa aula, tá, crianças? Ele é de um autor desconhecido,
Mas é um vídeo muito bacana e eu coloquei também para vocês poderem perceber aí a diversidade da forma de falar o português, tá? Portugal é um país do sul da Europa, localizado na Península Ibérica, que faz fronteira com a Espanha. Sua localização fica às margens do Oceano Atlântico. A capital de Portugal é Lisboa. E no ano passado, no ano 2019, ela tinha uma população de 10,28 milhões de pessoas. Qual que é a moeda lá, professor, em Portugal? É o euro, diferente do nosso aqui, que é o real, e do dólar, né, que também existe aí em outros países e outras moedas também. O presidente lá de Portugal é o Marcelo Rebelo de Sousa, e ele é uma pessoa muito, muito querida lá pelos portugueses. Qual é a língua oficial falada lá, professora? É o português, exatamente. Só que a forma de falar o português deles é um pouco diferente da nossa, porque a nossa tem a nossa característica, né? Tem aí a nossa gramática, né? Que é diferente da deles. Mas também são muito parecidas. Fato que vocês vão perceber aí, que vocês vão conseguir compreender praticamente tudo que as crianças falam. Aqui nós temos para conhecer um pouco mais a bandeira de Portugal. Muito bonita, né, gente? Então, é importante lembrar também que Portugal foi o país aqui que colonizou o Brasil. E aí a língua portuguesa é uma herança, né, que nós temos aí do povo português, só que com as nossas características. E aí ela possui também características dos povos africanos, né, que foram trazidos para cá para trabalharem como escravos. O nosso português tem, né, a influência aí do povo africano e tem também a influência do povo indígena, né, que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Aqui no Brasil haviam mais de 5 milhões de índios, gente. Haviam muitas pessoas aqui e eles possuíam as suas línguas. Muito pouco dessas línguas permanecem até hoje. Infelizmente, muito foi se perdendo, mas são muito, muito valiosas. Vamos lá? Vamos ao vídeo? Vocês já pararam para pensar como a água é importante? Vocês já se imaginaram a viver sem água? Isso seria realmente impossível. Tens razão. Por isso, hoje, vamos falar da presença da água na natureza, da sua importância e utilidade. Como todos sabem, a água é um líquido precioso. Podemos encontrá-la na natureza de diversas formas e em diversos locais. É o nosso maior tesouro.
essencial à vida de qualquer ser vivo. Sabes, a chuva, a neve, o vapor da água são formas da água na natureza. Aqui na Ponte São Veríssimo podemos ver a água no estado líquido, a correr em direção a um rio maior, o Rio Ave. Sempre que há precipitação elevada, o seu caudal aumenta e transborda as margens, alagando os campos que o ladeiam. Para quem não sabe, estamos na presença do Rio Oeste. É verdade. Em tempos já idos, esta ponte foi construída para as pessoas que aqui viviam poderem passar para a outra margem. Esta ponte é muito importante para a história local da nossa freguesia. Cavalões trata-se de um dos exemplares de pontes românicas mais interessantes do concelho.
Agora que já terminamos de ver o nosso vídeo, vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. Recapitulando. O que aprendemos hoje? Que a fórmula da água é H2O, que encontramos água na natureza nas formas sólida, líquida e gasosa, que cerca de 70% do nosso corpo é formado por água, que precisamos ingerir cerca de 2 litros de água por dia para termos uma boa saúde, que a água tem as seguintes funções no nosso corpo: termorregulação, transporte de substâncias, participação em reações químicas e proteção. Aprendemos também que eliminamos água do nosso corpo pela respiração, urina, fezes e suor. Olha que legal tudo que você está aprendendo. Agora vamos fazer a nossa atividade sobre a água? Analise o texto e responda às questões. Você pode ir dando pause em cada questão, procurando as respostas e depois você vai seguindo. De acordo com o texto, o que é a água? A água é uma substância encontrada no nosso planeta de quantas formas? Quais são estas formas? O corpo humano apresenta cerca de quantos por cento de água? Essa quantidade é maior em qual fase da vida dos seres humanos? A água é fundamental para a realização de diversas funções no nosso corpo. Cite quais são as suas principais funções. O corpo humano também perde uma grande quantidade de água durante alguns processos. Cite as principais formas do nosso corpo perder água. Segundo o texto, qual é a principal forma de perder líquido do nosso organismo? Em média, quanto de água perdemos pela urina diariamente? Em dias frios, as pessoas tendem a perder maior ou menor quantidade de água pela urina. Por que isso acontece? Uma grande perda de água pelas fezes pode levar a pessoa a desencadear uma. O suor é também uma importante forma de perda de água, e sua eliminação está relacionada com o quê? Em quais dias e em quais práticas perdemos mais água pelo suor? Diante de tantas funções que a água desempenha em nosso corpo, qual é a recomendação do Ministério da Saúde para nós em relação ao consumo de água? Essa quantidade de consumo de água pode ser aumentada em quais situações? Muito bem, espero que você tenha conseguido responder a todas as questões propostas nessa atividade. Chegamos ao final desta videoaula. Até a próxima aula de ciências. Tchau, tchau!